Os cemitérios eles vão surgir no século XIX, porque antes disso não existia um espaço destinado para o cemitério, como a gente conhece hoje, né? Aquele espaço na horizontal, grandes espaços. As pessoas eram sepultadas nas igrejas e no entorno delas, eram os campos santos, né? Só por questões de higiene, você imagina, você sepultava as pessoas dentro da igreja e de repente aquele cheiro subindo durante as missas, tal. Então, com os estudos, né, com a ciência, percebeu que isso não era adequado, e com as leis higienistas surge a lei do cemitério. Então cria-se um espaço longe do núcleo habitacional para funcionar como um cemitério. Como no caso aqui de Santos, como no caso de São Vicente, né, esses cemitérios vão surgir longe do núcleo urbano. Aqui o de São Vicente, hoje não, hoje você vê uma cidade no entorno do cemitério, mas naquela época a localização do cemitério de São Vicente era afastado do núcleo urbano, como o de Santos, né, que é o cemitério do Paquetá, que também estava super afastado de onde concentrava ali a Rua do Comércio, Rua 15 de Novembro, né, a antiga Rua Direita, a Rua Santo Antônio. Então os cemitérios surgem com essa forma de controlar epidemias, de ser mais higiênico, né, de ter esses espaços destinados a isso. Antes, tinha esses espaços mais distantes, mas eram sepultadas pessoas que não eram católicas, né? Por exemplo, em Santos, você tinha o cemitério dos judeus em Cubatão, que pertencia a Santos, né? Cubatão pertencia a Santos, então ficavam lá os cemitérios de judeus, afastado do núcleo urbano, porque eles não eram católicos, né? Mas na sua grande maioria eram sepultadas nas igrejas, porque as pessoas eram batizadas, eram católicas. Arte tumular ou arte cemiterial é um nome que se dá para os estudos que dizem respeito à imagética como um todo, que faz parte dos cemitérios. Então, quando nós falamos arte tumular, nós estamos pensando nas esculturas que estão presentes dentro daquele espaço, nas inscrições, nos mausoléus, até nas questões de ordem de planta, de organização cemiterial e também no uso de possíveis flores, árvores, ou seja, trabalhar de uma maneira bastante abrangente sobre toda a imagem que faz parte das relações com a morte e com a construção de memória. A arte tumular é trabalhar com memória. Olha, no Brasil, assim como em muitos outros lugares do mundo, o auge da escultura tumular, né, a gente pode localizar no século XIX. O século XIX é um século muito importante para a estatuária tumular. E aqui no Brasil, a gente tem artistas que vão se destacar dentro e fora dos trabalhos de escultura e nas artes em geral, como é o caso do Vitor Brecheret, do Luigi Brizzolara, do Galileu Emendabile, do Celso Antônio Silveira de Menezes, o Nicola Rollo, apenas para mencionar alguns nomes no caso de São Paulo. São artistas que possuem uma obra extremamente interessante que você pode conhecer dentro e também fora do cemitério. Isso é muito importante destacar. Faz a gente pensar que não existia um certo preconceito que algumas pessoas têm em relação ao locus da escultura, né? Ou seja, a escultura que está dentro do museu ela é mais importante do que uma escultura que está fora do museu e especialmente num contexto cemiterial. Então nós temos artistas extremamente consagrados que acabam justamente por isso fazendo obras para propósitos de memória dos entes queridos de uma determinada família. Em comparação à arte tumular aqui do Brasil e a do exterior, eu poderia destacar dois pontos. O primeiro é que, em relação à riqueza cultural, o Brasil não deve absolutamente nada, né, ao estrangeiro, porque nós temos no país todo um catálogo, digamos assim, extremamente rico de simbologia e arte tumular.
Então, nesse sentido, o Brasil está aí alinhado com grandes experiências europeias e norte-americanas de arte tumular. Agora, um segundo aspecto que diferencia e infelizmente de uma maneira negativa é que o Brasil não dá tanta atenção a esse patrimônio cemiterial como os outros países dão. Então, se você vai nos cemitérios dos Estados Unidos e outros grandes cemitérios na Europa, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, na França, a gente percebe que existe nitidamente uma política patrimonial que insere, também se dedica à estatuária, à imagética cemiterial. Então, aqui no Brasil, essas imagens específicas, elas ficam muito periféricas, muito relegadas a um segundo plano, até por questões de preconceitos, né, que estão muito presentes aí no imaginário popular. Então, infelizmente, nesse sentido, o Brasil está em desvantagem. Eu acho importante trazer o turismo cemiterial para a Baixada Santista, porque é mais uma vertente do turismo, né? A gente tem turismo de negócios, turismo de cultural, turismo de lazer, religioso, e eu acho que mais um sempre é bem-vindo e também ajuda na preservação desses espaços, né? Eu acredito que hoje não aconteça na Baixada Santista esse tipo de turismo, dessa prática ainda, pela questão cultural, não é muito divulgado, né? Acho que mais próximo que a gente vai ter aqui da Baixada Santista vai ser São Paulo, né? O cemitério da Consolação há um programa de visitação guiada, né? Aqui não tem essa prática, eu acho que precisa ser introduzida para começar esse tipo de visitação. Acredito que a dificuldade de ter um turismo de arte tumular no país tem a ver não é só com a questão do turismo cemiterial, mas eu acho que o turismo cultural em si, né, é uma prática que não faz parte da cultura dos brasileiros valorizarem a parte cultural, né, do nosso país, né? Normalmente o que a gente vê muito é uma valorização de outros países, né? Você, quando viaja brasileiro, vai para um outro país, você visita todos os museus daquela cidade, mas você acaba não conhecendo os museus da sua cidade, né? Então aí eu volto na questão da educação patrimonial, né? Então não existe essa cultura desde berço, você valoriza o que é de fora, né? E não valoriza o que você tem na cidade. Então, para chegar no cemitério, e ainda acredito que vai demorar, porque nem outro tipo de arte acaba sendo valorizado. Mas eu venho percebendo como guia de turismo uma procura nos últimos 10 anos por centros históricos, por patrimônio, por visitas a museu. Eu acredito que tem melhorado. A arte tumular aqui na Baixada Santista é tão bonita quanto o de São Paulo, mas eu acredito que as pessoas procuram também o cemitério não só pela arquitetura ou pela arte, mas pelas personalidades que estão sepultadas lá, né? Não só essas personalidades históricas, mas são pessoas... a gente encontra ali pessoas sepultadas também que são milagreiros. Tem, por exemplo, em Santos, o Menino Onofre, né, que é super visitado na época de finados, a Maria Féia, né, que é um crime que aconteceu, o crime da mala. Eu acho que seria importante e totalmente possível, né? Por exemplo, aqui no cemitério de São Vicente tem o túmulo dos ingleses, ele tem o túmulo da família Emerick, né? Na nossa cidade nós temos duas ruas muito conhecidas, que é a Avenida, né? Avenida Antônio Emerick, né? E também temos a Rua Jacob Emerick. Essa família tem mais de um túmulo aqui no cemitério. Tem também a família Lapetina, tem o túmulo do padre, também do padre Paulo, né? Temos também a galeria aqui dos heróis de 32, temos um mausoléu do pessoal da maçonaria, da polícia militar. Então, assim, tem bastante história aqui dentro de São Vicente que é importante
né, para as novas gerações, para a geração de agora, saber um pouquinho dessa história da cidade, dessas pessoas que tanto trabalharam, fizeram pela nossa cidade, e hoje elas estão aqui, né, descansando, estão sepultadas aqui. As poucas imagens, esculturas que ainda tem no cemitério de bronze ou de outro material, elas são de épocas bem passadas mesmo, e hoje em dia não tem, as pessoas não procuram. Eu acho que as pessoas até a maioria não tem esse olhar, né, para essas obras, para essa arte que tem dentro do cemitério. São pouquíssimas e raríssimas pessoas que têm esse olhar, né? Isso a questão de mais ou menos uns 25 anos atrás, aqui do lado do cemitério, eu me lembro que tinha uma casa, que ela era uma marmoraria, que ela fazia esculturas, ela fazia lápide, os caracteres, as letrinhas para colocar no túmulo de letras, mas eu acho que não houve mais procura, então ela fechou, faliu e não tem mais. Hoje em dia as pessoas fazem uma simples placa de um material inoxidável ali com o nome gravado e mais nada. Eu acredito que o problema recorrente que vem acontecendo nos cemitérios, né, de todo o Brasil, principalmente os mais antigos e tradicionais, que é o roubo das obras, né, da arte tumular, a degradação dos túmulos, né? É um conjunto, eu acredito que seja um conjunto, né? Porque a manutenção dos túmulos fica por conta da família, a família que tem que cuidar da manutenção dos túmulos, mas também o poder público tem que cuidar do espaço, né? Daquele equipamento, né? Então não existe um trabalho em conjunto por parte tanto das famílias quanto do poder público, né? Uma vez que os cemitérios são patrimônios culturais, patrimônios históricos, toda a sociedade deveria se mobilizar para mantê-los bem cuidados. As gestões das prefeituras e dos estados deveriam, sim, se preocupar com a preservação desse patrimônio. E não apenas, né, porque existem estátuas ou artistas conhecidos que colaboraram na construção dessa arte tumular. Cuidar pelo fato primordial de que é um espaço público. E espaços públicos devem ser cuidados. E nesse sentido, por serem públicos, devem envolver todas as pessoas, as políticas públicas, também os visitantes, também aquelas pessoas que residem naquela cidade. Por isso que o trabalho educativo é tão importante. A depredação do patrimônio, ela acontece porque não acontece um trabalho de educação patrimonial nas escolas, né? Eu sempre bato nessa tecla da questão das pessoas entenderem a importância da história, entender a importância do patrimônio, que aquilo conta a nossa história, né? A gente pode aprender muitas coisas, não só com a arte tumular, mas com todo tipo de patrimônio edificado, e também não só edificado, o patrimônio cultural, né, e material. É muito interessante você ver que você admira às vezes a obra de um artista, uma pintura de um artista que está num determinado museu, e o jazigo do mesmo artista está abandonado. Então, isso sempre me incomodou muito, por exemplo. Então, o cuidado do cemitério é algo que tem que envolver todas as pessoas, tem que envolver todo o público, porque é patrimônio de todos nós. A gente percebe que as pessoas aproveitam o 2 de novembro para passear, para ir à praia. E a gente fica aqui o dia inteiro. Então, quando a gente está fechando as portas, a gente vê que eles deixam assim para vir no finalzinho. Assim, então a gente vem percebendo ao longo dos anos que as pessoas estão cada vez mais desinteressadas a esse tipo de visitação, esse tipo de turismo. Então é só nessa época do ano mesmo que o cemitério tem uma grande demanda de pessoas visitando aqui. Esquecidas ou degradadas, o fato é que a arte ela permanece nesses espaços. Os cemitérios eles são considerados museus a céu aberto, não só pelas obras desses grandes escultores, mas também porque toda a arte ela é comunicação.
e toda arte ela tem o dever de passar uma mensagem. E no caso das esculturas tumulares não é diferente. Nós temos, por exemplo, a simbologia da coluna quebrada. A coluna quebrada ela simboliza uma vida interrompida bruscamente. Pessoas que morreram de forma repentina, como um infarto ou ainda crianças, elas costumam ter nas suas lápides a escultura da coluna quebrada. A guirlanda também é um símbolo muito presente, porque ela simboliza esse triunfo da vida, né, sobre a morte. A chama simboliza a imortalidade, como se aquela alma jamais fosse se apagar, mesmo diante do falecimento do corpo, da matéria, né? A urna funerária também é um símbolo que está bem presente, né, em muitos cemitérios. Ela simboliza essa separação do corpo e do espírito, né? É como se aquele corpo estivesse sendo velado, protegido, né, nessa passagem. A figura da mulher velada também é algo comum em jazidos de família, né? É uma alegoria do luto, da saudade, da tristeza, né? Pode representar aí uma viúva chorando pelo seu amado, como também pode representar a simbologia de uma família que perdeu um ente querido, enfim. Todas essas simbologias, elas mostram que o ser humano, na verdade, ele quer ser lembrado, né? E de alguma forma, continuar passando uma mensagem, mesmo que já falecida. Apesar do turismo cemiterial não ser uma prática comum no Brasil, a gente tem visto, né, o crescimento na internet desses perfis que se dedicam não só à arte tumular, mas à visitação desses espaços, né, dos cemitérios. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a Nani da Necrotour. Ela tem um canal voltado para essa temática, são quase 80 mil seguidores nas suas redes sociais, então se percebe que existe interesse popular. Talvez realmente falte políticas públicas para dar maior engajamento para esse assunto, mas eu acredito que tende a crescer, sim. Bom, a questão da morte ela ainda é muito delicada. Cada povo tem a sua simbologia sobre essa passagem, sobre esse momento. Ainda vemos a morte como algo que ninguém quer tocar no assunto. E é algo que gera desconforto, mas na verdade é que ela está presente na nossa vida, né? E ela é a única certeza que a gente tem. Outro dia ouvi dizer que o mundo está feio. Muita violência, fome, doenças. A morte está vencendo. Vencendo. O que eu estou vencendo exatamente? Não tenho prazer em ser ceifadora, não é exatamente o trabalho mais bem visto desse mundo. Vocês amam a vida e a mim odeiam. Porque a vida é uma doce mentira, enquanto eu, uma horrorosa verdade. Eu compreendo totalmente o julgamento arbitrário, afinal, tudo que circunda o meu oposto é um borbulhar de luzes e cores. Tudo de mais lindo aos olhos mundanos. Quanto a mim, o que se vê é o cinza, a escuridão, o sofrimento, o silêncio e talvez até a solidão. Vida e morte nasceram juntas, lado a lado, desde que esse mundo é mundo. Eu não existo sem ela, e ela não existe sem mim. Mas eu sempre fui a odiada e ela a adorada, porque eu represento o fim e ela o começo. Enquanto eu sou constante e previsível. A vida é promessa de algo novo, inédito. Ela representa a possibilidade, o futuro, e eu o extremo disso. Quer dizer então que a morte nada mais é do que o fim inevitável? Tudo que passa pela vida sabe que irá morrer.
Se há algo verdadeiro e justo, é a morte. Sou eu que faço a vida soar importante. Sem mim, o que seria dela? Que nome seria dado a esse eterno existir? Maldição. Isso. Sem mim, a vida se chamaria maldição. Tolos, vocês mentem para si mesmos. A morte nada mais é do que o verdadeiro começo. Então entendam. Não sou maligna, não sou sua inimiga e não sou feia. Sou natural, como tudo no existir. E por mais doloroso que pareça, não tema. Não há nada de tenebroso e maléfico desse lado. Acredite, sou apenas uma passagem nesse caminho longo ainda a seguir. E quando eu chegar, adormeça em meus braços, como se estivesse sonhando o mais belo dos sonhos.